Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, para podermos juntos iniciarmos mais um ano nesse grupo de exposição e leitura bíblica, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, aqui quem fala é o professor Fábio Machado. Eu estou substituindo o nosso amado pastor Mesaque, que está com Covid. E entre os sintomas do Covid, a tosse acaba atrapalhando muito para a gravação dos áudios. Então eu estou aqui para substituí-lo. Ele está bem, só está tossindo um pouco. E vamos orar a Deus para um pleno restabelecimento do nosso pastor Mesaque, que logo ele estará conosco aí novamente nas exposições. Amados, desde já gostaria de desejar aos irmãos um 2022 abençoado, na presença do Senhor, um 2022 frutífero, que nós possamos voltar à nossa normalidade, em nome de Jesus. Mas hoje, queridos, eu gostaria de expor aos irmãos os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Gênesis. Como o nosso amado pastor Mesaque já falou na introdução, nós estamos aqui no primeiro livro do Pentateuco, chamado Gênesis, e nós vamos falar agora, depois dos capítulos 1 e 2, que falaram da criação, nós vamos então entrar no capítulo 3, que dos versos 1 ao 7 narram a queda do homem. E começa com o surgimento de um personagem muito conhecido, a serpente, que é descrita como a mais sagaz de todos os animais. A palavra que nos é traduzida como sagaz é usada de forma positiva, principalmente no livro de Provérbios, e está associada à sabedoria. Aqui, a serpente representa aquele que está disposto a minar a autoridade de Deus. E notamos pelo relato que o que não falta a ela é habilidade. Começa então um diálogo com Eva, distorcendo a fala de Deus para provocá-la. Eva, tentando fazer a defesa de Deus, então acrescenta a fala divina, que além de não comer, sequer poderia tocá-la. A serpente, então, aproveitando-se da fraqueza de Eva, acusa Deus de ser egoísta, mantendo o conhecimento para si. Mas o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que Deus queria impedir o casal de ter esse conhecimento? Eu diria que a melhor interpretação entende que o ato de comer o fruto está associado à autonomia moral. Ao comer o fruto, o casal, na essência, está afirmando saber mais que Deus. A palavra hebraica traduzida por conhecimento deixa implícita a ideia de experiência. Ao comerem o fruto, eles agora experimentam o mal, fazendo uma separação do seu julgamento moral e o de Deus. Ao fazê-lo, constrói uma muralha entre eles e o Eterno. Mas e Adão? Onde estava durante a conversa de Eva com a serpente? Por incrível que pareça, junto a ela. No verso 6, mostra que ele estava ali. Deveria ter interrompido, expulsado a serpente. Não o fez. E quando o fruto lhe foi oferecido, comeu. Dos versos 8 ao 24, embora não tenham morrido imediatamente, as consequências da queda foram horríveis. O fato de serem expulsos do Éden significa separação da árvore da vida. E é só questão de tempo até retornarem ao pó de onde vieram. Mas não ficam por aí as consequências. Na área dos relacionamentos, já não podiam ficar nus.
A vergonha que experimentaram vai além da inadequação física, inclui distanciamento psicológico e espiritual. E pior de tudo, tinham perdido a comunhão com Deus. Adão ouve a voz de Deus e faz o quê? Foge. Não podia mais estar na presença do Senhor. Depois de ser questionado por Deus, Adão culpa Eva, que culpa a serpente. Começa o ciclo do pecado, onde ninguém o assume e ninguém se responsabiliza por ele. Deus traz o castigo na medida para cada um, mas junto com a sentença da serpente, ele nos traz a promessa messiânica. A serpente vai rastejar todos os dias da sua vida. Vai ferir o calcanhar da semente da mulher, porém, esta lhe ferirá a cabeça. Para a mulher, o castigo era o sofrimento e dores na gravidez e no nascimento de filhos, além de ter que se sujeitar ao governo do marido. Aliás, a expressão "o seu desejo será", muitas vezes entendida como desejo sexual, não deve ser entendido assim. A palavra no original denota desejo de dominar, de controlar. Mas vamos para o homem. A sentença era que a terra seria maldita e que ela não produziria mais como outrora, e que com fadiga ele obteria seu sustento todos os dias de sua vida. Abrindo um parênteses aqui, o homem já trabalhava, cuidava do jardim, mas agora ele passa a sentir frustração por trabalhar e não produzir o suficiente, não ter o retorno esperado. No capítulo 4, dos versos 1 a 7, vemos a chegada do primeiro filho de Adão e Eva, Caim, o qual Eva celebra, deposita suas expectativas nele. Depois vem Abel, que pura e simplesmente é descrito como seu irmão, e o nome dele em hebraico, Ever, significa nada. Caim se torna agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Dos versos 8 a 16, na época do sacrifício, Abel traz o melhor do seu rebanho. Caim, entretanto, traz da sua produção algo que não é descrito como o melhor. Deus se agrada da oferta de Abel e não com a de Caim, que por inveja mata seu irmão. Deus o sentencia e o condena. A maldição do pecado de Adão acaba de piorar com o pecado de Caim. Dos versos 17 ao 26, o texto descreve a descendência de Caim, nos informando do primeiro caso de poligamia, Lameque. Posteriormente, o nascimento de Sete, que significa aquele que é escolhido ou designado, a partir do qual começou a se invocar o nome do Senhor. Finalmente, no capítulo 5, ele traz a genealogia de Adão, mas perceba que ali não aparece Caim, ainda que estivesse vivo, mas é registrada a genealogia através de Sete. Outro destaque é Enoque. Seu nome aparece 3 vezes, e dele é dito que andou com Deus e Deus o tomou. Foi levado vivo para o céu. A narrativa termina com Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E assim, amados, terminamos a exposição de hoje. E eu gostaria de considerar com os irmãos o capítulo 3, o verso 12, em que Adão diz assim: foi a mulher que tu me deste por esposa, ou, em outras traduções, a mulher que tu me deste. Desde o primeiro pecado, vemos o homem fugindo da responsabilidade diante de Deus no tocante ao pecado, e não assumindo a culpa. Adão quase atribuiu a Deus
a culpa por ter lhe dado Eva, aquela que posteriormente teve a mesma atitude, responsabilizando a serpente, a culpando pelo pecado, o que em parte era verdade. Muito embora a triste realidade era que a mulher havia desconfiado e desobedecido a Deus. Infelizmente, a realidade hoje no meio cristão não é muito diferente, o que tem gerado muitas divisões e trazido muitas perdas para o Evangelho. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Senhor venha trazer-lhe uma reflexão maravilhosa nesse início de ano. Que possamos, amados, nos responsabilizar, assumir as nossas limitações e os nossos pecados, para que o Senhor possa nos fortalecer e conceder-nos uma vida piedosa. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.